números maceioenses. O preenchimento da mina 27, que se encontra submersa na Lagoa Mundaú, no bairro Bebedouro, foi suspenso pela Braskem após o registro de afundamento do solo na região. E nós vamos saber mais detalhes também a respeito desse assunto, agora no retorno da Priscila Espíndola para explicar como anda esta situação. A Braskem informou que o preenchimento da mina 27 foi interrompido após ser verificado um desnível superficial no solo. Neste momento, nossa equipe fala aqui do bairro do Bebedouro, da Avenida General Hermes, que daria acesso ao antigo Hospital Psiquiátrico José Lopes, onde ficava próximo a esta mina 27. Não há data prevista para o retorno de preenchimento, mas também a Braskem informou que não houve registro nenhum de tremor de terra relacionado a este trabalho. Ela informou também que comunicou o fato oficialmente à Agência Nacional de Mineração e que a suspensão do preenchimento acontece aí de forma preventiva, apesar de a área estar fora do raio de segurança da cavidade. Após o resultado das novas avaliações, a Braskem, portanto, deve compartilhar com a Agência Nacional de Mineração, junto à data de retomada das operações na mina 27. Então é isso. Por enquanto, os trabalhos estão suspensos, né, de preenchimento desta mina, a mina 27, que, como eu disse, fica próxima ali ao Hospital Psiquiátrico José Lopes. Estamos, nesse momento, na via que daria acesso ao hospital, mas que foi interditada aqui no bairro do Bebedouro. Não há ainda a previsão de que esses trabalhos sejam retomados, mas que a Braskem informou que não houve, portanto, nenhum tremor de terra registrado e que seria mesmo um trabalho de ação preventiva após um desnível aí ser encontrado no solo. Para a Central Gazeta de Notícias, Priscila Espíndola. Para tranquilizar a população, depois dessa participação da nossa repórter Priscila Espíndola, até porque toda a sociedade em Maceió, quando estamos falando de afundamento de solo, os 4, 5 bairros atingidos, com mais de 60 mil famílias sendo obrigadas a deixar os seus locais de origem, deixando para trás suas histórias, isso acaba também expandindo uma preocupação para todos os maceioenses. E a Defesa Civil de Maceió tem trabalhado incansavelmente para dar essa tranquilidade, principalmente com as chegadas das chuvas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Abelardo Nobre, ele que é coordenador da Defesa Civil de Maceió. Abelardo, inicialmente, como essa matéria mostrou, como a Defesa Civil de Maceió tem trabalhado também acompanhando essas questões de tamponamento das minas, principalmente as minas em que a Braskem já tem, inclusive, atuado com a suspensão dessa mina 27 neste final de semana. Boa tarde. Boa tarde. A gente, de forma periódica, podemos dizer assim, a gente faz as nossas verificações in loco, né, nas áreas onde há esse preenchimento, acompanhando também pelos equipamentos que foram instalados na região, né. Tanto a ANM como a própria mineradora repassam para a gente mensalmente os relatórios no qual vinham as informações do status de preenchimento de cada mina. É bom lembrar que o que está suspenso nesse momento é o preenchimento da 27. Né? A 20 e a 21 continuam sendo preenchidas e há toda já uma movimentação para começar a preencher também a número 15, a 29 e a 15. Então, houve esse registro de um desnível, nós chamamos de recalque, na área da operação do preenchimento da 27. Está se estudando o que pode ter causado esse desnível, se foi algo relacionado à subsidência, à própria presença da mina, ou foi motivado por conta dos equipamentos instalados ali na região. Né? As sondas, os equipamentos são muito pesados, ali é uma área frágil, é uma área instável, então esse tipo de ocorrência é já esperado acontecer. Não há nada anormal, nada de extraordinário. Entendo. Você tem ali todo um maquinário muito pesado, você tem uma área que está instável, é frágil. Então, esse tipo de ocorrência, de você ter aparecimento de um desnível, de um recalque, pode vir a acontecer. E quando vem a acontecer, qual é o objetivo maior? É a gente proteger preventivamente os funcionários, os operários. Então, toda essa ação é para que dê segurança
a quem trabalha naquela região. Claro, é óbvio, né? Garantir, por exemplo, a continuidade da vida e principalmente desses funcionários que já arriscam as próprias vidas fazendo todo esse trabalho. Abelardo, nós estamos com um mapa que mostra também de uma maneira muito mais ilustrativa para o nosso telespectador do posicionamento dessas minas. Nós vamos colocar agora no telão aqui esse mapa para poder ficar claro, principalmente dessa proximidade da mina 27 para a mina 18. Esperando nossa produção já colocar aqui no telão esse mapa para deixar claro para quem está em casa também entender. Existe uma relação mesmo bem aproximada entre a mina 18, que foi a primeira mina que trouxe toda aquela movimentação, inclusive instauraram uma CPI a respeito desse assunto, com essa mina 27, que foi a mina do final de semana, como mostra aqui nesse mapa? Pronto, exatamente. A gente tem aí essa proximidade, mas não é uma proximidade que venha gerar preocupação, né? A preocupação que a gente tinha, por exemplo, é com essa 20 e a 21 aí, porque as duas já estão juntas, né? Não há mais separação entre as duas, mas já estão no processo de preenchimento. Né? Você tem cerca de 10 a 11% já preenchidas. Né? Há, é claro, todo um cronograma para que no primeiro semestre do próximo ano, essas duas, que na verdade agora é só uma, já esteja preenchida. No caso, a 27, que é essa que está mais em cima, é bem fora da área de segurança, né, do raio, de 3 vezes o raio da mina, a gente foi identificado esse desnível no solo. Entendi. Então, antes, é claro, de se realmente ter a resposta, se foi causado por algum processo de subsidência da própria mina ou dos equipamentos, qual é a orientação, qual é o protocolo? Suspenda as atividades. Entendi. Então, foram suspensas as atividades, né, e aí só adentra a esse local os técnicos responsáveis por trazer essa resposta. Então, quando trouxer essa resposta e houver novamente toda a segurança necessária, a gente, é claro, vai autorizar para que o processo de preenchimento venha a retornar. Abelardo, é claro que ainda famílias residem nas chamadas áreas de borda. E eu gostaria que você falasse como a Defesa Civil tem atuado também para informar essas pessoas que se afastem do local. Inclusive, já noticiamos aqui em outros momentos, até pescadores próximos ali da mina 18, fazendo, por exemplo, até como curiosos, uma passagem pelo local com suas canoas. Como a Defesa Civil tem tentado atuar para fazer com que as pessoas entendam que, de fato, esse local é um local de risco, risco à própria vida. A gente tem aqui, no lado esquerdo, esse lado escuro aqui, para quem está nos assistindo, é a área da laguna. Então, há uma demarcação aqui feita pela própria Marinha do Brasil, onde a Marinha também, de forma periódica, faz vistorias, né, faz rondas, né, alertando os pescadores. As associações de pescadores já foram informadas, são avisadas com relação a isso, que essas boias, elas sinalizam uma área de risco. Então, não deve fazer nenhuma atividade de pesca ou de lazer depois dessa área. Então, essa área está bem demarcada, está bem sinalizada. Com relação à área emersa, ou seja, da superfície, você tem um mapa versão 5 que já delimita a área de monitoramento e a área de relocação da Defesa Civil. As áreas de bordas, elas são acompanhadas pelo chamado Comitê Técnico, que inclusive nesse período agora está em campo, visitando mais de 3.000 residências, né, fazendo esse monitoramento. E o intuito do Comitê Técnico é identificar se há avanço ou não do processo de movimentação do solo. Por isso que é necessário que as pessoas recebam os nossos técnicos, né, deem a eles toda a liberdade possível, necessária para que eles possam fazer essa investigação, fazer esse acompanhamento. Né. É algo que isso já é chancelado, é algo que foi criado pelos órgãos de controle, né, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União. Né. Semestralmente é elaborado um relatório com todas as instituições que participam do Comitê Técnico, encaminhado a esses órgãos de controle e encaminhado também à Justiça quando necessário. Perfeito. Então, é um acompanhamento que a gente faz, da forma, é claro, no aspecto geológico do problema, para trazer mais segurança a quem mora nessas áreas de borda. Importante essa atuação da Defesa Civil. Claro, existem também outros responsáveis, atores também para a sociedade se manter em segurança, mas o trabalho da Defesa Civil é muito importante. Importante, inclusive, na realização de ações. Semana passada, nós acompanhamos uma reunião com a presença também de vários atores que representam também outras entidades para poder falar sobre o enfrentamento à quadra chuvosa. Vamos falar um pouquinho do que foi debatido. O que é que vocês colocaram como esse plano de enfrentamento na semana passada, Abelardo? É bom lembrar que a nossa Defesa Civil, a Defesa Civil de Maceió, ela tem dentro do seu quadro geógrafos, geólogos, engenheiros agrimensores, engenheiros ambientais, agentes sociais, psicólogos, engenheiros civis.
Então, dentro dessa gama de técnicos de diferentes conhecimentos, a gente consegue ter êxitos como a gente teve nesses últimos 3 anos. A gente fazer um plano de enfrentamento para o período chuvoso, né? Entramos aqui em 2021, como você estava bem me perguntando anteriormente, e em 2021 passamos por um inverno de muita chuva, de muitas ocorrências na cidade, foram mais de 4.000 ocorrências na cidade, mas assim que encerrou o período chuvoso, nós começamos já a elaborar um plano, né, colocando no papel, um plano integrado com diversas secretarias ali, o papel de cada secretaria, de cada órgão público, até órgãos que não são da prefeitura, mas que numa participação de um plano para enfrentar o período chuvoso de 2022. E aí, quando chegou 2022, nós tivemos 2 eventos extremos da cidade. Tivemos chuvas no dia 25 de maio, mais de 200 milímetros em menos de 24 horas. Depois tivemos um transbordamento da Laguna Mundaú, que foi um dos maiores já registrados. E, ao final de tudo isso, prejuízos, danos, mas nenhuma morte. Quando foi em setembro do mesmo ano, atualizamos o plano para 2023. Em 2023 tivemos aquele evento extremo de transbordamento da Laguna Mundaú, onde, por exemplo, não houve necessidade nenhuma do município decretar estado de emergência. O município de Maceió estava preparado para enfrentar esse transbordamento. Tivemos alguns danos, sim. Tivemos alguns prejuízos, sim. Mas também nenhum registro de morte. E em 2023 atualizamos para 2024. E aí, em 2024 agora, tivemos pouco mais de 1.400 ocorrências. Então, o que é que ocorre? Já agora, a gente já atualiza e já apresenta, já se reúne com os outros secretários, já colocando o que cada um deve fazer, qual é o papel da Seminfra, qual é o papel da LURB, qual é o papel da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, Iluminação, Esporte, nesse plano integrado de defesa civil para 2025. Porque como a gente sabe que o período chuvoso vai de abril a agosto, Sim. não se justifica você chegar no mês de abril despreparado. Querer tomar providência só quando chegar no mês de abril. Exatamente. Né? Então, nesse programa, nesse plano, nós temos atividades que vão desde janeiro até dezembro. Então, por exemplo, primeira semana de janeiro, o que é que a Defesa Civil deve coordenar? Então, está ali no plano. Quem são as secretarias que participam? O que é que elas devem fazer? Sim. O que é que se deve, qual é o objetivo dessa ação? Então, você vai desde poda de árvores, limpeza de canais, desobstrução de galerias de águas pluviais, obras de contenção, obras de proteção de encostas, a capacitação, treinamento dos NUDECs, que são os núcleos comunitários de defesa civil, pessoas que moram naquele local, naquela área ali de risco, mas que justamente por conta da ação delas, o tempo de resposta é encurtado. E aí quando você diminui o tempo de resposta, você aumenta a possibilidade de você salvaguardar vidas. Então são pessoas treinadas e capacitadas pela Defesa Civil. Então, esse período de janeiro até março, a gente vai preparando, capacitando os NUDECs, para quando chegar no mês de abril, cada secretaria, cada agente desse, se houver um evento extremo, sabe como reagir, sabe como responder. Uma última colocação, Abelardo, nessa sua entrevista aqui conosco, é sobre essa questão das áreas de encosta. Estamos vendo a Prefeitura Municipal de Maceió desenvolvendo ações em áreas que são consideradas crônicas aqui na nossa capital. Está realmente com a ideia que vem sendo acompanhada pela Defesa Civil, que já dá para cravar que soluciona o problema? Exemplo, a Avenida Leste-Oeste, que tem pontos crônicos, inclusive casas bem aproximadas ali, logo no início, ali na Cambona, no cruzamento. Você passa lá, olha, tem casas ali quase que na beira ali realmente, e que deixa todo mundo assustado. Como é que as pessoas ainda continuam morando num local desse, por exemplo? A Defesa Civil tem acompanhado para orientar essas famílias e como é que tem sido acompanhada também essas chamadas obras de contenção de barreira aqui em Maceió? É bom lembrar que a gente faz uma classificação dessas encostas, né, que vai do R1 ao R4. Né? Então, quanto maior o nível, o risco ele é maior. E isso leva em consideração diversos aspectos, desde a inclinação da encosta, né, do talude, até o seu comprimento. E aí vem um outro aspecto, que é a questão da vulnerabilidade. O que é que você tem ali em cima? Então, por exemplo, você deve passar por certas encostas, certos taludes que têm uma inclinação maior, apresentam um risco maior, mas a questão do número de pessoas que tem ali, a forma construtiva, o processo de erosão ali é menor. Entendo. Em relação ao outro. Não quer dizer que a prefeitura não vá trabalhar ali. Vai e trabalha, mas no processo que a gente tem de prioridades, a gente vai atacando outros locais muito mais perigosos. Vou dar um exemplo. Fernão Velho. Fernão Velho, durante, por exemplo, 2021, a gente teve que interditar a ladeira de Fernão Velho, diversos pontos ali desabando. Lembro disso.
2022 também. Já em 2023, 2024 nós não precisamos. Não precisou. Por quê? Isso já faz parte dos efeitos do trabalho. Do trabalho. Contenção. Né? Foi feito ali 3 pontos de geomanta, né? com geomanta, e resolveu o problema dos deslizamentos que ocorriam ali na ladeira de Fernão Velho. Então, são indicações pontuais, indicações técnicas, que o prefeito JHC ele tem essa característica que é fantástica, de ouvir o técnico, de realmente seguir as recomendações técnicas e vem dando certo. Né? Maceió, a gente sabe muito bem, e é visível isso, que uma tecnologia que já era tão utilizada em outros estados, em outras cidades, como a geomanta, começa a ser utilizada agora. Né? Até uma outra emissora falou, é algo inovador. Eu disse, inovador aqui em Maceió, mas em Salvador, em Recife, isso já tem, muito tempo, né? Muito tempo. Então, a gente está trazendo isso agora porque o prefeito tem realmente interesse de dar segurança à sua população. Abelardo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a todos da Defesa Civil de Maceió por conta dessa atuação. Realmente, Maceió tem conseguido ficar em um clima de maior tranquilidade com todas essas informações que têm sido colocadas através dos veículos de comunicação. E conte sempre conosco aqui da Gazeta News, edição da tarde, tá certo? A gente sempre fica à disposição. Depois da participação do Abelardo Nobre, ele que é coordenador